Quero compartilhar com os irmãos 1 Samuel, o texto é 1 Samuel, capítulo 3, versos de 8 até 10. O livro de 1 Samuel, ele está quase ainda logo após o Pentateuco, Juízes, começa aí. Samuel foi um profeta de Deus. A gente já falou alguma coisa bem resumida no capítulo 1, que foi a oração de Ana pedindo um filho a Deus. Deus dá para ela um filho. Ela, antes de receber na sua oração, ela consagra seu filho a Deus no sentido de levá-lo, entregá-lo ao sacerdócio. O sacerdote Eli recebe essa criança com 3 anos e pouco, talvez 4 anos, não dá para a gente precisar. E Samuel passa a viver ali, no templo, não era o templo ainda, era o tabernáculo, ele era móvel, ainda que ele estava fixado numa cidade chamada Siló, ainda era o tabernáculo, ainda era uma tenda, não era o templo que depois Salomão vai construir. E aí, no capítulo 3, os versos de 8 a 10, nos diz assim, é bem no meio de um acontecimento, de uma conversa, de um diálogo. E aí diz assim, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Então a gente pode perceber que Samuel era um menino aqui ainda, não sabemos quantos anos se passou, mas ele era um menino, uma criança, um jovenzinho, muito novo. Ele é aquele filho de Ana, que nós acabamos de falar aqui. Ana não podia ter filhos. Nós contamos um pouquinho da história, acho que foi semana passada. Ela chorava muito diante de Deus por isso, mas a gente não vê nas Escrituras Ana reclamando com Deus. Ela chorava a sua tristeza diante do Senhor. Ela não manifestou inveja com a outra mulher que tinha uma porção de filhos, mas ela orou. Na oração nós vimos também que ela orou com o seu coração. Ela fala para Eli, o que eu estou fazendo diante de Deus, derramando meu coração. E isso é maravilhoso, irmãos, porque é aquilo que Deus de fato quer ver em nós. Não nada superficial. Nós não podemos falar com o Senhor com superficialidades. Deus não é superficial. Bom, é Samuel, então, que Ana, Deus atende a oração e concede-lhe um bebê. Ela cria essa criança ainda enquanto ele mamava. Nós falamos que dá um tempo aí, naqueles dias, talvez até uns 3 anos e meio. Hoje em dia, as crianças não mamam isso, Elas param de mamar cedo, elas são desmamadas, enfim, pelo menos dos seios, do peito da mãe. Mas é muito comum algumas crianças mamarem até muito mais tarde. Eu vi algumas coisas desse contexto e é possível que naqueles dias as crianças mamassem mesmo até uns 3 anos e pouco. Talvez até pela própria cultura da necessidade, do alimento, dessas coisas todas também. Ela volta, consagra ele ao sacerdócio, consagra a Deus. Quando ele então chega nessa idade, ela entrega ele para o sacerdote Eli. E Samuel então passa a servir a Deus ali no tabernáculo, no templo. Vamos usar a expressão templo, ele não existia ainda no formato de uma alvenaria, mas era o templo. Ele passa a servir a Deus ali. No verso 15, você vai perceber que ele abria as portas. Ele que tinha a responsabilidade, por exemplo, de abrir as portas do tabernáculo pela manhã. Ele levantava de manhã, devia estar todo contente, Vai lá, abria as portas, ele arredava, Eli deve ter dado as ordens para ele. O seu serviço é esse.
e ele, uma das coisas que ele fazia. Mas fazia muitas outras coisas, porque Samuel ele foi treinado. A questão de Samuel é uma consagração como se fosse um nazireu, uma consagração especial para servir a Deus. Claro que ele vai servir como sacerdote, ele é separado, ele está aprendendo as coisas, os ofícios, mas Deus vai puxando Samuel para si, para perto dele, e Samuel vai se tornar um sacerdote, um profeta em Israel, um juiz naqueles dias também. Então tudo isso fazia parte do preparo dele para ele servir a Deus. Todo o ensino ele é necessário. É interessante quando alguém está na igreja, de alguma forma está aprendendo a palavra, está aprendendo como é que funciona a igreja, como é que as coisas acontecem nela, e vai aprendendo uma porção de coisas. É normal na igreja nós vemos pessoas ajudando em determinadas áreas até específicas. Eu lembro que o Lucas, por exemplo, que é um presbítero hoje aqui na igreja, mas eu lembro do Lucas diversas vezes, como outros irmãos também, diversas vezes ele, um menino de 14 anos, 15, eu não lembro a idade, mas eu lembro dele vir para cá, pastor, essa grama está meio alta, vou aparar. Ele aparava a grama todinha, recolhia tudo, limpava tudinho, depois ia embora. O Lucas hoje é um dos presbíteros da igreja. Isso é importante, é interessante, porque ele não está preso só numa coisa, ele está aprendendo as coisas que envolve a obra de Deus como um todo, por mais que ele se concentre hoje no presbitério, né? E o verso 1, nós não lemos, o verso 1 desse capítulo aí diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Significava o quê? Que Deus não se apresentava com frequência a ninguém. E principalmente Eli, o sacerdote, Eli estava com um problema sério. É nesse momento, a partir daqui, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver Deus agindo com mão pesada sobre Eli, o sacerdote, por suas falhas diante do povo, em conduzir o povo segundo a vontade de Deus, em tomar cuidado com as coisas de Deus, principalmente em relação aos seus filhos. Eli foi bem displicente, seus filhos faziam o que queriam, ali, como ajudantes, né, no templo e até no serviço sacerdotal. Então, o que Deus vai revelar aqui nesse chamado de Samuel, nós não lemos, Deus vai revelar para ele coisas profundas. Deus vai falar para Samuel que ele vai fazer na casa de Eli. É muito pesado. A palavra de Deus não se manifestava muito. Então a gente vai começar a pensar o quê? Deus está falando com Samuel, chamando ele de noite, ele foi dormir, e ele ouve voz. Quando ele ouve as vozes, o que ele faz? Ele corre para Eli, que é o sacerdote. Senhor me chamou? É normal, porque ele não tinha essa familiaridade com o chamado de Deus. O fato de Deus não falar, ou não, a palavra de Deus ser rara naqueles dias, pode significar isso mesmo, por causa até da família de Eli, da bagunça que estava no sacerdócio, um desfavor de Deus em relação às pessoas que eram responsáveis por ministrar os ensinos da palavra de Deus ao povo. Por outro lado, Deus vai começar a mostrar o seu favor aos poucos a Samuel, esse menino, esse jovenzinho. A partir do verso 4, nós não lemos, Deus começa a falar com ele, então, nesse momento que ele está dormindo, de uma forma audível. Tá? Porque o texto que eu copiei para nós aqui, já ele está chamando a terceira vez já. Mas Deus já tinha chamado outras duas. E Deus chama Samuel, ele vai até Eli, ele se apresenta a Eli, porque ele ouve uma voz. Para ele, quem falou foi o sacerdote, que estava ali próximo dele. Ele se apresenta então a Eli. No verso 7, nós não lemos, diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ele também ainda não conseguia discernir o chamado de Deus. Talvez Eli não teria problema, quando Deus falasse, Eli ouviria, fala Senhor. Mas Samuel era um menino novo, e ele estava aprendendo, isso fazia parte do seu aprendizado também. Ele não tinha nenhuma experiência em ouvir Deus. E olha, meus irmãos, isso é muito importante, a gente não pode passar a vida toda sem aprender a ouvir Deus. Ouvir Deus é uma prática
de vida cristã, é uma prática de um discípulo ouvir Deus. Ouvir Deus faz toda a diferença na nossa vida. Ouvir Deus corrige nossos caminhos, corrige nossas decisões. Ouvir Deus corrige nossa mente. Ouvir Deus livra-nos do pecado. Então, não conhecia, passa a adquirir uma experiência. Esse chamado ele acontece então por 3 vezes, até que Eli entende, né? Quando ele chega a 3ª vez diante de Eli, ele percebe, isso aí é Deus que está falando com ele, porque não sou eu. Então Deus está falando, aí ele orienta, quando você ouvir a voz, você responde, fala Senhor, olha como é que é diferente, fala Senhor que teu servo ouve. Ele está ensinando Samuel como se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é do céu e a terra. Por isso que na 4ª vez, né, que nós lemos aí no texto, Deus vai chamá-lo. Deus estava vendo todas essas coisas. E ele vai responder a Deus, fala, pois teu servo ouve. Samuel, meus irmãos, ele estava aprendendo a orar a Deus. A gente falou que Deus não se manifestava com tanta frequência. Estou falando de Deus na pessoa de Deus em termos de revelação. Havia já a palavra de Deus dada no Pentateuco, que Moisés vai deixar escrito, mas não havia manifestações de Deus diante das pessoas por palavras ou teofanias, né? Não acontecia muito. Ele vai aprender agora então a falar com Deus. Essa é a primeira manifestação de Deus, né, do Senhor diante dele. E essa também foi a oração de Samuel. Ele ora a Deus. Essa é uma oração quando ele responde, fala Senhor, que teu servo ouve. Fala que teu servo ouve. Uma oração curta, uma oração simples, uma oração que a gente pode chamar de bem objetiva diante de Deus. Se nós, meus irmãos, na verdade, ouvir a Deus então, olhando para essa oração de Samuel, deve ser a nossa primeira disposição. É interessante que a gente que ora a Deus, precisa ouvir primeiro Deus. Sabiam disso? Por que você ora a Deus? Você ora a Deus porque você conhece Deus. De alguma forma você conhece Deus. E você conhece Deus porque você ouviu Deus, você ouviu a palavra de Deus. Deus falou para você de alguma forma. Mas quanto mais nós ouvimos Deus, mais nós somos lapidados para orar a Deus e servir a Deus de forma correta. Nós ouvimos a Deus, aprendemos a responder a Deus conforme Ele quer que nós respondamos. Esse tipo de oração pode revelar uma porção de coisa, apesar dela ser tão pequenina. A gente sabe que existem muitos modelos de oração, mas esse aqui, fala Senhor, que teu servo ouve. Se eu pudesse te aconselhar, eu pediria que você colocasse na prateleira de cima das suas orações. Hoje nós chegamos tanto diante de Deus, já com uma lista de necessidades, de problemas que nós arrumamos, né? Nós arrumamos problemas. A gente não pode falar, Deus, Senhor trouxe um problema para mim. Não, nós arrumamos os problemas e nós vamos atrás de Deus com o nosso pacote de problemas. Muitas vezes nós não falamos, Senhor, fala o meu coração, eu preciso ouvi-lo. E talvez um bom momento para isso é abrir as Escrituras e começar a ler. Pode ser que Deus vai te falar algumas coisas. Olha, não sejam precipitados nas suas ações, nas suas respostas, no seu falar. Sei lá o que Deus pode falar quando você abrir a palavra para ouvi-la. Porque a nossa oração ela deve estar atrelada à vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente tem que ouvir Ele. Fala que eu ouço, porque eu preciso saber a vontade do Senhor. A gente acha que a oração, ela é uma satisfação dos nossos desejos, por parte de Deus, não é. A oração é um ensino primário para quem ora. É um ensino a depender de Deus, a olhar para Deus, mais do que nós fazemos quando nós buscamos diante de Deus
satisfação pessoal. É verdade que nós temos aprendido que Deus não é gênio de lâmpada. Deus é o Deus que está no céu. E nós precisamos, antes de ficar pedindo, quem sabe, a Deus, que não é errado pedir a Deus, tá, irmãos? Eu oro pedindo a Deus. Mas, se nós estamos ouvindo a Deus, às vezes nós vamos pedir a Deus uma coisa que nós vamos pedir para Ele resolver uma coisa que nós fizemos, porque nós não ouvimos Ele falar. Agora, Senhor, conserta para mim o meu problema. Então, ouvir Deus, por exemplo, é o primeiro passo para aprendermos a orar segundo a vontade dEle. Ouvir Deus é conhecer a sua vontade, seus intentos, seus planos, seus mandamentos. Ouvir Deus é isso. Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que já convivi com muitas pessoas de profundas orações. Assim, orava muito, mas talvez não lesse tanto as Escrituras. Essas coisas não têm sentido, tá? Não tem sentido alguém ser cheio do Espírito Santo, mas não ler. Isso não tem. Aliás, a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, ao ouvir Deus, Samuel dificilmente ele erraria nas ações dele. Quando ele pede Deus para falar, ele ia errar muito menos. Então, ouvir Deus tem a ver plenamente com o conhecimento da palavra dele. Ouvir Deus nos livra de tantos males. Quem ouve a Deus vai sempre orar em conformidade com a palavra de Deus. E orar em conformidade com a palavra de Deus, meus irmãos, não é uma oração que é diferente assim, não é uma oração construída para empolgar pessoas, não, é a oração mais simples, mas ela se enquadra na vontade de Deus. A gente pode pensar que a oração que nós fazemos, ela age conjuntamente com a própria palavra de Deus. A palavra vai nos auxiliar na nossa oração, na forma como nós nos relacionamos com Deus. Eu creio, meus irmãos, quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós aprendemos a falar com Deus de acordo com o que Ele quer ouvir. Nós fugimos mais de nós, escapamos mais de nós, das nossas vontades, que na maioria das vezes elas são muito cheias, de desejos pessoais, que às vezes não tem nada a ver com Deus e com o seu reino. O que Deus ensina sobre meus pecados, sobre amor ao próximo, sobre salvação, sobre amá-lo, sobre obedecê-lo, o que Deus ensina sobre isso? A gente vai encontrar isso na palavra dele. Essas coisas fazem parte da nossa oração também, mas nós vamos aprender isso na palavra de Deus. Pedir ao Senhor, então, que Ele fale e nós ouviremos, com certeza vai ser uma oração muito sábia. Muito sábia. E olha, quantas vezes nós precisamos de falar com o Senhor dessa forma. Ó, Deus fala ao meu coração. E vai na palavra. Nós somos instruídos, meus irmãos, a ler as Escrituras, ler com muita frequência, ler com bastante cuidado, ler devagar, e procurar saber o que Deus está falando para a sua vida e para a minha vida nesse texto que nós estamos lendo. Ouvir a Deus ia passar a ser a marca essencial do ministério de Samuel como profeta de Deus, porque ele vai, meus irmãos, ungir reis. Ele vai ungir reis. Os dois primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi, eles vão passar pelas mãos desse menino, agora menino. Ele vai ser um juiz em Israel, ele vai ser um profeta em Israel. E olha, a vida de Samuel não foi uma vida tranquila. Chega um dado momento que ele quer resignar do seu próprio cargo de juiz em Israel. Há um momento em que ele não sabe mais assim, como nós vamos conduzir, porque os filhos dele também não andavam segundo
os propósitos de Deus. E isso é muito claro, ele é claro nas Escrituras sobre isso. Teu servo está ouvindo, traz essa ideia de uma ação contínua de ouvir Deus. Fala que teu servo ouve, mas não é ouvir só agora, ouvir o tempo todo, é um presente contínuo. Teu servo ouve agora, mas ouvirá sempre, até a volta do Senhor. Finalizando, meus irmãos, diante desse tempo, é que nós, as pessoas, de uma forma bem geral, né, elas estão muito cheias de si mesmas, pessoas que estão cheias de razão própria e cheias das suas necessidades pessoais, é o que nós mais vemos. Ninguém tem muito tempo para ninguém. Por isso que a igreja é um diferencial, de forma geral. Mas esse é o tempo que nós vivemos. Ninguém tem tempo para nada. E outra coisa, as pessoas ouvem pouco Deus porque elas conhecem tudo. Elas não precisam de nada. Não precisa de muito conhecimento. Para muitas pessoas, Deus é um impedimento na sua forma de viver. Então, em tempos como estes, sábios são aqueles que oram pedindo a Deus para falar no seu coração. Esses são os sábios. Você parar o rumo, muitas vezes, que você está tomando, seja em pequenas coisas ou em grandes coisas, que não batem com a vontade de Deus, e fala com Deus: Senhor, fala o meu coração, ou então apenas obedeça, porque Ele já falou, mas falta obediência. Esses são os verdadeiros sábios. Sábios não são aqueles que estão conquistando o mundo, seja com seu poderio financeiro, sua questão social, econômica, seja com as suas belezas. Não são esses. Esses estão perdendo tempo. Esses estão andando na contramão, estão oposto ao plano de Deus. Sábio é aquele que ouve Deus, que ora dessa forma: fala, Senhor, que teu servo ouve. Portanto, uma oração muito pequena, simples, né? Mas grande, tremendamente profunda. Ele aprendeu, ele não sabia nem orar assim. Ele aprendeu na sua primeira oração, aparentemente, a falar isso com Deus: ó Senhor, fala que eu preciso ouvir. Eu não sei nada. Mas Deus falaria para ele qual era a sua vontade para com Israel. E ele precisava atentar à palavra de Deus. Essa é uma oração que, na sua simplicidade, ela chega diante de Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos ensine a orar com sabedoria. Orações simples, tá? Não estou falando aqui de eloquência, não. Mas oração que de fato vai chegar diante de Deus, porque é da vontade de Deus. É isso que nós precisamos aprender mais, né, do que nunca. Deus abençoe a todos nós.